Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h07. Repita. 7h07. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Olá, bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quarta-feira, 23 de dezembro de 2020. Hoje é aniversário de Lagoinha, 67 anos. Hoje é dia do vizinho, viu? Vivemos o verão brasileiro. Em São José dos Campos agora faz 19 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O governo de São Paulo confirmou novas restrições à atividade econômica não essencial para frear o avanço da pandemia nas próximas semanas. Todas as regiões do estado de São Paulo estão em alerta devido à evolução de casos, internações e mortes em decorrência da Covid-19. Com caráter imediato e temporário, haverá retorno à fase vermelha do Plano São Paulo entre os dias 25 e 27 de dezembro e 1º e 3 de janeiro em todo o estado. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. A operação contra o tráfico de drogas cumpre mandados em Jacareí. Após Covid, prefeito de São José dos Campos anuncia amanhã o secretariado para novo mandato. O valor do IPVA 2021 já está disponível para consulta no estado de São Paulo. Congresso envia texto de projeto da LDO para a sanção do presidente Bolsonaro. Taxa de preservação ambiental em Ilhabela ficará mais cara. Anvisa começa a fiscalizar voos vindo do Reino Unido. ITA em São José dos Campos divulga a lista de aprovados no vestibular 2021. Hoje tem Palmeiras e América Mineiro e Grêmio recebe São Paulo em semifinais da Copa do Brasil. Agora tem as manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia. No nosso encontro de hoje, eu vou falar sobre Marcelo Crivella, mais um político preso no Rio de Janeiro. É uma lista extensa de governadores e prefeito e deputados estaduais, desembargadores e conselheiros do Tribunal de Contas. Incrível, pobre Rio de Janeiro. E vou falar sobre o jornalista Antônio Eustáquio, preso pela terceira vez por Alexandre de Moraes, que sofreu um acidente na prisão com uma vértebra quebrada, sob a custódia do Estado e de agentes de Estado, sob responsabilidade de quem ordenou a prisão. Vou falar em detalhes sobre isso. Fala também sobre Rodrigo Maia, que continua procurando o candidato, parece uma extensa novela, né? Que parece O Direito de Nascer, que teve 260 capítulos no rádio. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. 7h11. Repita. 7h11. O governo de São Paulo confirmou novas restrições à atividade econômica não essencial nas próximas semanas devido à evolução de casos, internações e mortes em decorrência da Covid-19. Haverá retorno à fase vermelha do Plano São Paulo em todas as regiões do estado entre os dias 25 e 27 de dezembro e 1º e 3 de janeiro. As normas mais rígidas foram confirmadas ontem após reuniões entre autoridades do governo do estado e médicos do Centro de Contingência do Coronavírus. Além do regresso momentâneo à etapa mais restritiva de controle da pandemia, nenhuma região deverá retornar à fase verde, a penúltima na escala de abrandamento durante o mês de janeiro. A secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, explicou as medidas. A primeira coisa é reclassificar a região de Presidente Prudente para a fase vermelha, porque Presidente Prudente alcançou 83% de ocupação de leitos e, por isso, está passando para a fase vermelha.
A segunda é a adoção de medidas restritivas específicas durante o Natal e o Ano Novo. Então, do dia 25 ao dia 27 de dezembro e do dia 1º ao dia 3 de janeiro de 2021, nós teremos o funcionamento somente de serviços essenciais. Por que nessas datas e por que somente serviços essenciais? Porque é muito importante que todos nós façamos a nossa parte e a gente precisa lembrar que não estamos no momento de festas nem de aglomerações. É nesses momentos que esse risco de descontrole da pandemia acontece e o mundo inteiro agora está aplicando medidas específicas neste momento. O terceiro é uma mensagem muito importante que em janeiro nenhuma região irá para a fase verde. Isso foi uma recomendação do Centro de Contingência, mas é muito importante nós entendermos o momento que estamos vivendo. E para finalizar, a próxima reclassificação do Plano São Paulo será feita no dia 7 de janeiro. Por que dia 7 e não dia 4? 2 motivos. Primeiro, que com essas medidas que nós estamos fazendo, a expectativa é que a gente tenha, entre o Natal e o Ano Novo, um número menor de internações, de casos, e com esse número menor, a gente estaria prejudicando a classificação no dia 4, parecendo que a gente está numa situação melhor do que estamos. Indicadores menores implicariam em parecer que estamos entre a fase amarela e a verde, por isso que nós precisamos uns dias a mais operando no início do ano. A outra razão é que nós temos quase 2/3 do Estado com novos prefeitos assumindo, que vão assumir no dia 4. No dia 6, nós temos uma reunião liderada pelo secretário Marco Vignoli com o governador João Dória, minha presença do GE, onde nós vamos apresentar as regras do Plano São Paulo para eles e, por isso, na quinta-feira já podemos apresentar a nova classificação. Entre 25 e 27 de dezembro e 1º e 3 de janeiro, somente atividades essenciais poderão funcionar. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, tem lentidão no sentido São Paulo, a partir de Guarulhos, na pista expressa, quilômetro 209, na pista marginal, quilômetro 220. Os 2 pontos aí por causa do excesso de veículos neste momento. A rodovia Ailton Senna já teve lentidão hoje do quilômetro 23, ali a partir do quilômetro 23 no sentido São Paulo, mas neste momento, segundo informações da concessionária que administra a rodovia, embora com trânsito intenso, não há pontos de lentidão pela rodovia Ailton Senna. O corredor Ailton Senna Carvalho Pinto, aqui na região do Vale do Paraíba, segue também com trânsito fluindo bem. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também tem trânsito bom, mas tem tempo nublado. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, tem trânsito bom, mas além de tempo nublado, tem neblina bastante fechada, principalmente ali na altura da entrada de Santo Antônio do Pinhal. Prejudica bastante a visibilidade. Motorista tem que reduzir velocidade e ficar muito atento. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, trechos de Planalto e de Serra, segue com tempo nublado e trânsito livre. Tem obras a partir do quilômetro 64. Aliás, ontem a complicação na Dutra, o dia todo praticamente, sentido Rio de Janeiro, né, Giovana? Além das obras, né, devido à chuva que caiu, né, no dia anterior e complicou tudo ali, teve quedas de árvores. Então ontem eles fizeram um trabalho, né, para poder resolver toda essa situação. Mas além disso, a rodovia também estava com obras. Então, você imagina como é que ficou? Trânsito, né? Realizando obras de recuperação. De terra. Obras, final de ano, pessoal viajando. Olha, beleza, complicou, né, a vida do motorista pra caramba. Isso aí é o popular cenário perfeito, né? A tempestade perfeita, né? Completo, né? Nesse caso, o congestionamento. A hora. 7h16. Repita. 7h16. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Use a água com inteligência. Sabesp, Governo de São Paulo, Estado de Respeito.
Adote o hábito de usar a vassoura e não a mangueira para limpar a calçada e o quintal da sua casa. Lavar calçada com a mangueira é um hábito comum e que traz grandes prejuízos. Em 15 minutos, são perdidos 279 litros de água. No verão da consciência, não pode faltar máscara nem inteligência para usar a água. Tome banhos curtos. Sabesp, Governo de São Paulo, Estado de Respeito. 7h20. Repita. 7h20. Após se recuperar da Covid-19, o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, retornou ontem ao trabalho presencial. Felício teve diagnóstico confirmado da doença no dia 12 de dezembro e afirmou ter sentido sintomas leves da infecção. Nas redes sociais, o prefeito relatou que teve febre e cansaço, além de ausência de olfato e paladar. Sintomas que ele ainda estaria enfrentando. Apesar disso, ele não está mais contaminado pelo vírus. Ele pretende anunciar amanhã, em uma coletiva, o seu secretariado da nova gestão 2021-2024. A Polícia Rodoviária Federal cumpriu ontem em Jacareí mandados de busca e apreensão em 2 empresas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas. De acordo com a polícia, a operação também cumpriu mandados em São Paulo e Diadema. A operação contou com o apoio das polícias rodoviária e civil de São Paulo. As equipes cumpriram 16 mandados, sendo 3 de prisão e 13 de busca e apreensão em endereços investigados pela relação com o tráfico de drogas. Em Jacareí foram alvos 2 revendedoras de veículos apontadas como parte do esquema de tráfico. No local foram apreendidos eletrônicos e documentos que vão ajudar nas investigações. A investigação começou depois da apreensão de 1 tonelada de cocaína em veículos na Via Dutra em outubro. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta quarta-feira a tendência é de tempo nublado e pancadas de chuva, que poderão ser fortes em algumas localidades, principalmente a partir da tarde. No litoral norte, as chuvas ocorrerão de forma isolada e a qualquer momento do dia. As temperaturas máximas estarão mais baixas. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar em torno dos 24 graus. Neste momento, temos 19 graus. Agora 7h22. Repita. 7h22. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h26. Repita. 7h26. Os proprietários de veículos registrados no estado de São Paulo podem conferir o valor do IPVA de 2021 em toda a rede bancária. A consulta pode ser realizada nos terminais de autoatendimento pela internet ou diretamente nas agências, bastando informar o número do Renavan. É possível verificar diretamente no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento, mediante o número do Renavan e a placa do veículo. Também é no portal da Fazenda que proprietários de veículos para pessoas com deficiência, PCD, poderão consultar se permanecerão com o benefício de isenção do IPVA ou se já deverão se programar para pagar o imposto de 2021. O proprietário tem até a data de vencimento da placa para quitar o imposto em cota única, com desconto, ou pagar a primeira parcela do tributo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, informou que concedeu a certificação de boas práticas à fábrica da farmacêutica Sinovac, na China, onde será produzida a matéria-prima da Coronavac. A vacina contra a Covid-19 está sendo desenvolvida pela empresa asiática em parceria com o Instituto Butantan. O certificado é obrigatório para um eventual registro da vacina no Brasil. O pedido de registro, porém, ainda depende da divulgação de resultados de eficácia do imunizante pelo Butantan, o que foi prometido para hoje. O Departamento Hidroviário deu início à Operação Verão Mais Seguro, com toda a frota disponível. Ao todo, o sistema contará com 31 embarcações distribuídas nos 8 sistemas no litoral paulista. As travessias começaram a ser reforçadas ao longo do ano de 2019, com o novo programa de reformas e manutenções. No litoral norte, a travessia São Sebastião Ilhabela contará com 7 balsas, além de 2 lanchas para pedestres e ciclistas.
A saidinha temporária de Natal e Ano Novo beneficiou Suzanne von Richthofen, condenada por matar os pais em 2002. Ela deixou a prisão ontem em Tremembé para ficar em liberdade até o dia 5 de janeiro. Neste ano, essa será a primeira e única saída temporária para os presos do regime semiaberto. O benefício foi suspenso em março deste ano por causa da pandemia de coronavírus. Além de Suzane, presas como Ana Carolina Jatobá, condenada pela morte da enteada Isabela Nardoni, e Elise Matsunaga, condenada por matar e esquartejar o marido Marcos Matsunaga, também deixaram o presídio ontem. Uma saidinha, não bem saidinha não, uma saidona, né? Saíram ontem e voltam quando? Dia 5 de janeiro? Meu Deus do céu. Segue o barco, Eloy. Vamos lá então, vamos para os indicadores econômicos. Nos Estados Unidos, o índice Dow Jones fechou em baixa ontem, enquanto as ações da Apple ajudaram a sustentar o avanço do Nasdaq, com forte peso de papéis do setor de tecnologia. O índice Dow Jones perdeu 0,67%, fechou aos 30.014 pontos. O Nasdaq teve alta, subiu 0,51% e fechou em 12.897 pontos. Euro cotado a R$ 6,27, com queda de 0,02%. O índice de referência da Bolsa Brasileira avançou ontem, mesmo com preocupações relacionadas à pandemia de Covid-19, que mantiveram o mercado em estado de alerta. O dia foi de volume de negócios reduzido. O Ibovespa subiu 0,6% a 116.519 pontos. Dólar comercial fechou ontem em alta de 0,76% ante o real, cotado a R$ 5,16 na venda, terceira alta seguida da moeda norte-americana. E vamos à boa notícia. Alunos da Rede de Ensino Municipal de São José dos Campos alcançaram excelente resultado na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, edição 2020. O evento aconteceu no formato virtual. Das 129 medalhas, foram 43 de ouro, 30 de prata e 56 de bronze. Dos medalhistas, 24 alunos da rede municipal se classificaram para as pré-seletivas da Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica e para a Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica de 2021, porque alcançaram nota igual ou maior a 9 na prova de nível 3 para estudantes do último ano do ensino fundamental. A competição tem como principal objetivo incentivar os alunos a estudarem disciplinas como física, matemática e geografia, além de despertar o interesse dos jovens pela ciência e tecnologia. A hora? 7h31. Repita. 7h31. Tribunais e cartórios entram em ação para facilitar a denúncia de violência patrimonial, especialmente contra idosos. Os cartórios e os tribunais de justiça de todo o país vão dar espaço para os serviços do Disque 100 e do Ligue 180 para ajudar no enfrentamento a violações de direitos humanos no Brasil. A ação é resultado de uma parceria entre o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A ideia principal da parceria é, nos cartórios e tribunais de justiça, alertar principalmente idosos sobre a violência patrimonial. Cartazes serão publicados nesses espaços com orientações de práticas como a antecipação de herança, movimentação indevida de contas bancárias, venda de imóveis, tomada ilegal e mau uso ou ocultação de fundos, bens ou ativos. Nos cartazes, os números dos serviços do Disque 100 e do Ligue 180 ganharão destaque. A ideia é que eles possam ajudar, por exemplo, idosos que, coagidos, são levados a cartórios e tribunais de justiça para transferir patrimônios para filhos, parentes e até mesmo cuidadores e não sabem a quem pedir socorro. O Ministério será responsável pela produção dos materiais de divulgação dos canais de atendimento e caberá ao CNJ elaborar a logística de distribuição do material junto aos tribunais de justiça dos estados e cartórios e também alinhar a política de divulgação dos canais de atendimento.
Vale destacar que Disque 100 e Ligue 180 são canais de denúncias do Ministério coordenados pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia em ambos os canais, que funcionam 24 horas por dia, todos os dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados. Da Rádio 2, Milena Abreu. 7h33. Repita. 7h33. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Use a água com inteligência. Sabesp, Governo de São Paulo, Estado de Respeito. Se uma pessoa escova os dentes em 5 minutos com a torneira não muito aberta, gasta 12 litros de água. No entanto, se molhar a escova e fechar a torneira enquanto escova os dentes e ainda enxaguar a boca com um copo de água, consegue economizar mais de 11 litros e meio de água. No verão da consciência, não pode faltar máscara nem inteligência para usar a água. Tome banhos curtos. Sabesp, Governo de São Paulo, Estado de Respeito. 7h37. Repita. 7h37. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. O último treino do São Paulo antes da partida de ida contra o Grêmio contou com uma novidade importante. Luciano esteve presente em parte da atividade pela primeira vez depois de sofrer o estiramento no adutor da coxa esquerda, no clássico com o Corinthians. O atacante ainda segue como dúvida para o duelo com o Grêmio hoje às 9h30 da noite. No entanto, mostrou evolução na recuperação e viajou a Porto Alegre com o time. Ele será reavaliado antes da partida. Além de Liseiro e Wals, que permanecem em recuperação, o tricolor não tem nenhum desfalque para o Jogo do Sul. O Palmeiras começa hoje a disputa da semifinal da Copa do Brasil contra o América Mineiro. Buscando o tetracampeonato, Alviverde enfrenta a surpresa da competição em situação inédita da sua história. Nas 8 vezes que chegou às semifinais do torneio, o Verdão sempre encarou times de Série A e dos chamados 12 grandes. Já em 2020, o Palmeiras enfrenta o vice-líder da Série B, com realidade financeira muito distante da Alviverde e muito menos história na competição. O América Mineiro disputa a semifinal pela primeira vez. Depois de deixar a partida contra o Goiás de ambulância e passar a noite na UTI do Hospital São Luís do Morumbi por causa de um choque com o jogador Vinícius que acertou a cabeça do goleiro do Corinthians, Cássio tranquilizou a todos ontem. Ele gravou um vídeo falando sobre a sua recuperação. O Corinthians voltará aos treinos hoje e não fará nenhuma pausa nas atividades por causa do feriado de Natal. Ainda não se sabe quando Cássio estará liberado para entrar em campo novamente. No próximo domingo, o Timão enfrentará o Botafogo no Rio de Janeiro pelo último jogo da equipe em 2020. Por meio de suas redes sociais, Vanderlei Luxemburgo comunicou que recebeu alta ontem. O treinador ficou internado no Hospital Sírio-Libanês por cerca de uma semana após contrair Covid-19 pela segunda vez. Após a saída do hospital, ele exaltou o trabalho dos profissionais de saúde e aproveitou para agradecer a todos que torceram por sua melhora. Presidente eleito no Santos, Andrés Rueda, deve rescindir o contrato de Robinho em janeiro, quando o mandato terá início de fato. Para isso, porém, uma dívida tem de ser discutida. O Peixe deve cerca de R$2 milhões ao atacante por não honrar compromissos do passado. Esse débito seria incluído na contratação do jogador e agora precisa ser rediscutido. O alvinegro pretende fazer acordo com Robinho para transformar a suspensão em rescisão e quebrar o vínculo com o atleta após a condenação em segunda instância por violência sexual na Itália.
A Corrida Internacional de São Silvestre está perto de completar 100 anos e é a principal prova de rua da América Latina. A programação de sua próxima edição deverá começar em breve, com a abertura das inscrições. Devido à pandemia da Covid-19, o evento, que tradicionalmente acontece em 31 de dezembro, desta vez foi transferido para o dia 11 de julho de 2021. Em caso de mudança, as inscrições para a edição 96 continuam válidas automaticamente para a nova data. Hoje tem Taça Libertadores de América, futebol às quartas de final, às 9h30 da noite, entre Boca Juniors e o Racing. Também Copa do Brasil, tem Grêmio e São Paulo às 9h30 da noite e Palmeiras e América Mineiro também às 9h30 da noite, semifinal da Copa do Brasil. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Avenida Salinas, no Bosque dos Eucaliptos, e na Avenida General Motors. Essas duas vias, a velocidade máxima é de 60 km por hora. Também teremos radares móveis na Avenida Central, no Chácaras Reunidas, e Rua Estados Unidos, no Vista Verde. Estas duas vias, a velocidade máxima é de 50 km por hora. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, tem trânsito lento no sentido Rio de Janeiro, na altura de Aparecida. No quilômetro 69, segundo informações da concessionária que administra a rodovia, tem queda de barreira e, por conta disso, trânsito bastante complicado, sentido Rio de Janeiro, altura aí da cidade de Aparecida, pista expressa. No sentido São Paulo, a gente continua com lentidão a partir de Guarulhos, são pelo menos 2 pontos ainda, 209 na pista expressa e 219 na pista marginal. Estes 2 pontos aí em Guarulhos por causa do excesso de veículos neste momento. A rodovia Ailton Senna segue com trânsito intenso, mas não apresenta pontos de lentidão, segundo informações da concessionária. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui na região do Vale do Paraíba, segue também com trânsito fluindo bem. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, ambas seguem com trânsito fluindo bem. Tempo nublado, mas não chega a atrapalhar a visibilidade do motorista. Já na Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, tem neblina bastante densa ainda ali na altura de Santo Antônio do Pinhal. Atrapalha a visibilidade, o motorista tem que ficar bastante atento nesta condição. Tirando esse ponto aí, o motorista faz uma viagem bastante tranquila pela Floriano, inclusive com sol na chegada a Campos do Jordão nesse momento. Agora 7h43. Repita. 7h43. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h47. Repita. 7h47. E vamos às reclamações do ouvinte, lá pelo WhatsApp Jornal da Manhã, que é o 99707-7791. Vamos lá, Clemente. Agora a gente tem uma reclamação aqui do Robson Carolino. Ele é nosso ouvinte de São Francisco Xavier. E ele estava contando... Ô, lugar bonito, né? Bonito demais, né? E o Robson estava contando pra gente, esse é o problema, é bonito, mas infelizmente também tem dificuldades, também tem problemas como em qualquer outro lugar, viu? E o Robson estava comentando que os moradores do bairro Guaxindiba, em São Francisco Xavier, estavam sem energia elétrica desde aquela chuva que teve no domingo, foi uma chuva muito forte. Aí o Robson até comentou com a gente, mandou até uma foto mostrando que uma equipe da EDP esteve lá na última segunda-feira, porém não conseguiu resolver o problema. Aí o Robson fez a solicitação de reparo baseado na propriedade da sogra dele, que fica na Travessa Davi de Souza. Mas ele estava contando que o bairro todo ficou sem energia elétrica. Ele até mandou o número da instalação pra gente aqui. E pelo que dá para ver pela foto que o Robson mandou, é uma área rural. Até porque o caminhão da EDP estava realmente numa área rural. A gente até tentou fazer contato com o Robson agora pela manhã para ver se o problema já havia sido solucionado ou não, mas não conseguimos esse contato, então é o popular. Por via das dúvidas, estamos relatando aqui a situação dos moradores de São Francisco Xavier, do bairro Guaxindiba. A gente sabe que o pessoal da EDP sempre dá um apoio bastante consistente aqui para a Jovem Pan, né? A gente agradece. Também, né? Já teve a viatura lá para... Exato. Não deu certo, a coisa mais complexa, né?
Exato. Mas com certeza já estão agindo para colocar a casa em ordem. Então a gente pede duas gentilezas, né? A primeira, se o problema já foi resolvido, é só nos comunicar e amanhã a gente está aqui novamente para agradecer. E caso não tenha sido resolvido, a gente pede a gentileza aí de dar uma força para os moradores do bairro lá de São Francisco Xavier. Você também pode participar, viu? Eu também? Você também, claro. Então tá bom. Você tem alguma reclamação? Não, nada. Mais informação você tem. Sempre. Então é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp, é o 12997077791. No caso do Clemente não, porque ele fala ao vivo aqui no microfone da Jovem Pan, né? Mas você que é nosso ouvinte pode mandar 12997077791. 7h49. Repita. 7h49. Relatório do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, apontou que 91.500 beneficiários do auxílio emergencial ou do Bolsa Família doaram para campanhas eleitorais nas eleições municipais de 2020. Os valores chegam a 77 milhões e meio de reais. O levantamento foi fechado nesta semana pelo Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral do Tribunal. Os dados fazem parte de um cruzamento de um banco de dados que também reúne informações de 6 órgãos federais. Entre os quais estão Receita Federal, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, e Ministério Público Eleitoral. A Organização Mundial da Saúde, OMS, reunirá seus membros para discutir estratégias para conter uma nova variante mais contagiosa do coronavírus que surgiu no Reino Unido, disse o chefe europeu da agência Hans Kluge ontem. Ele não informou a data em que a reunião será realizada. A agência sediada em Genebra manifestou cautela com um grande alarme causado pela nova variante, afirmando que é parte normal da evolução de uma pandemia e elogiou o Reino Unido por detectá-la. Em comunicado ontem, a OMS repetiu que ainda não há informação suficiente para determinar se a nova variante afetará a eficácia das vacinas, afirmando que pesquisas estão em andamento. Só faltava essa, né? Pois é. O Congresso Nacional enviou ontem o texto do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A proposta foi aprovada na semana passada. Oficialmente, o Planalto tem até o dia 12 de janeiro para sancionar a lei, podendo vetar itens do projeto. A sanção, porém, deve ocorrer ainda neste mês, em função da urgência para o governo executar despesas em 2021. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, anunciou medidas de controle sanitário para fiscalizar voos que chegam do Reino Unido aos aeroportos internacionais de São Paulo, Cumbica, Guarulhos e Rio de Janeiro, Galeão, Tom Jobim. As medidas foram tomadas após países em todo o mundo proibirem voos do Reino Unido, onde uma nova variante do coronavírus mais transmissível foi detectada. O Brasil segue recebendo voos do país, mas a partir de agora, com ações de controle no desembarque. Entre as medidas adotadas estão fiscalização no interior da aeronave antes do desembarque e solicitação de informações sobre passageiros e tripulantes à empresa aérea. Além de acompanhamento do trânsito dos passageiros até a área de imigração para orientar sobre distanciamento social. O estado de São Paulo perdeu mais de 16 milhões de turistas por conta da pandemia da Covid-19. Os dados fazem parte do balanço econômico do Turismo Paulista 2020 e perspectivas para 2021-2022. Desse total, mais de 1 milhão eram estrangeiros e os demais 15 milhões viriam de outros estados ou seriam os paulistas viajando dentro do estado. Com a queda, São Paulo vai fechar o ano com 27,8 milhões de turistas, dos quais 46 milhões esperados. Em 2019 foram 44 milhões, ou seja, uma quebra de 36,8% causada pelo coronavírus. Nos empregos, outubro teve o melhor resultado em um único mês, com mais de 7 mil vagas. Porém, isso aconteceu depois da perda acumulada de 150 mil postos de trabalho entre março e setembro. Os dados são da Secretaria de Turismo, elaborado pelo Centro de Inteligência de Economia do Turismo. 7h53. Repita. 7h53. Vamos agora ao comentário de Alexandre Garcia, direto de Brasília. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente. Parece sina do Rio de Janeiro, né? Já teve tantos governadores presos, ou ex-governadores, Moreira Franco, Antony Garotinho, Rosinha Garotinho, Sérgio Cabral, esse recordista de pena, o Pezão quase ao sair, foi afastado o Witzel. E agora prendem o prefeito do Rio de Janeiro, o Crivella, né?
A juíza que assinou, a desembargadora que assinou a prisão, disse que ele vem recebendo propina, chefiando um esquema de propina desde que assumiu. Né? Aí eu lembro, né, os cariocas se perguntam, puxa, por que isso? Né? Olha, Roberto Campos dizia que subdesenvolvimento não é questão de dias, é questão de séculos. Eu faço uma paráfrase dessa frase dizendo que corrupção não é de um dia para o outro que se cria, é durante décadas ou séculos até, é cultural. Né? É aquela história de todo mundo ser esperto, todo mundo ser malandro. Né? Aí ninguém obedecendo à lei não garante direito de ninguém. Direito à vida, direito à propriedade, todos os demais direitos. A vida se torna um inferno, a vida fica difícil. Né? Olhem países desenvolvidos em que todo mundo respeita a lei, como a lei é fácil, como é fácil a vida. Né? Você sabe que se o sinal fecha, você vai atravessar na faixa e nenhum carro vai passar por cima de você. Né? É a certeza de que todo mundo vai cumprir a lei, de todo mundo vai obedecer o seu horário, seu lugar na fila, não vai ocupar o seu espaço. Né? Juscelino, quando veio para Brasília há 60 anos, disse que tinha se livrado da gaiola de ouro, que era a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Né? Agora a gente vê a Assembleia Legislativa, quase todo mundo envolvido na rachadinha, né? Como no resto do país e em outros negócios. Tribunal de Contas, que cuida das contas dos outros, né? Só se safou uma. Né? É incrível. É incrível. Então, não dá certo. A vida se torna um inferno se a lei não for obedecida. Se não houver respeito às regras civilizatórias, né, de organização. Esse é o problema. Bom, diz respeito à Constituição é pior ainda. E pior quando dentro do Supremo se desrespeita. Né? Agora, o Oswaldo Eustáquio, que é um jornalista que foi preso pela 3ª vez por um ministro do Supremo, está num hospital. Porque foi preso, foi jogado no presídio da Papuda, onde se jogam os assassinos, os criminosos, os assaltantes, os traficantes, né? E o chuveiro não estava funcionando direito, ele contou segundo o advogado dele, né? Ele se apoiou na pia, com o pé, para consertar o chuveiro que estava vazando muito. E caiu, e fraturou a 5ª vértebra. Foi levado ao hospital sem movimentar uma perna. Já se imaginou que ele poderia sofrer de alguma espécie de paralisia nos membros inferiores. Né? Agora, o médico que o tratou, fez tomografia, garante que a medula não foi afetada, mas tem que haver uma cirurgia bem rápida, e ele está esperando, né, para não deixar nenhuma sequela nessa 5ª vértebra. Mas ele foi preso por quê? Porque ele queria ir ao Ministério de Direitos Humanos para pedir socorro. O Ministério se ofereceu para ir à casa dele, ele não aceitou, ele disse que queria ir pessoalmente. O Ministério perguntou para ele se ele tinha licença do Judiciário para isso, ele não tinha. O Ministério consultou a Justiça de manhã e à tarde ele aparece lá e o juiz Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, manda prendê-lo pela 3ª vez. Então ele está preso, ele sofreu um acidente sob custódia do Estado brasileiro e de agentes do Estado brasileiro, que são os responsáveis pela prisão e pelo que aconteceu com ele dentro da prisão. Né? Ou seja, a responsabilidade do Estado brasileiro e do juiz que mandou prendê-lo, né, pela 3ª vez. Aliás, muito estranho, vocês vão perguntar, a OAB não se pronuncia? Se pronunciou em junho, já falando da inconstitucionalidade do inquérito, que a gente não sabe qual é o crime, se foi ameaça, injúria, calúnia, difamação, porque está em sigilo. Inquérito foi aberto sem o Ministério Público. A Constituição diz no artigo 127 que o Ministério Público é essencial na abertura de inquérito. E não teve. Né? O presidente Toffoli imaginou que não, foi dentro do Supremo. Não foi dentro do Supremo. Foi urbi et orbi, foi para o mundo, estava na rede social, não é dentro do Supremo, e aplicou o regimento interno. Desprezando o artigo 127 da Constituição. Ademais, o artigo 5º da Constituição, a linha 9, garante liberdade de expressão sem censura. O artigo 220 da Constituição garante a absoluta liberdade de manifestação do pensamento sem qualquer restrição.
Artigo 220. Eu não tenho conhecimento pessoal desse jornalista, não o sigo, né? Não tenho relações com ele, né? Mas, meu Deus do céu, está em jogo um princípio, o princípio das liberdades do artigo 5º e da liberdade de imprensa do artigo 220, que está sendo desrespeitado com a prisão de um jornalista. E eu não vejo, parece que jornalistas consideram assim, puxa, se ele pensar como eu vou defender, se ele não pensar como eu não vou defender. Gente, não é isso que está em jogo, isso é muito pouco, né? É muito acima, são os princípios que regem a democracia e a liberdade. Ele tem carteirinha, eu vi a carteirinha dele na rede social da FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas, está válida até maio do ano que vem. E eu não vi nenhum pronunciamento até agora da Federação dos Jornalistas, né? Vi da OAB de Mato Grosso do Sul, isso em junho, da OAB Nacional também em junho, né? E, no entanto, isso foi muito grave, né? Eu quero registrar essa gravidade aqui. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000.